Olá, bem-vindos à minha Fortaleza da Solidão. Eu sou o Anônimo e Ateu e quero mostrar nesse primeiro vídeo do meu canal, através de alguns exemplos bem básicos, o porquê a Bíblia e o criacionismo não devem ser ensinados em qualquer escola ou em qualquer lugar que preze pelo conhecimento em detrimento do emburrecimento. Deus fugiu da escola. O que está me motivando a fazer esse podcast com esse tema? Eu sou professor de História e um dos colégios que eu trabalho esse ano mudou de livro. E eu dando uma lida no livro e tal, até de modo geral achei o livro interessante, achei o livro bem legal, bonzinho. Do livro do sexto ano, ele, logo no segundo capítulo, né, que ele vai tratar da origem do ser humano, né, acaba pegando um pouquinho de biologia, de teoria da evolução e tal. E lá embaixo, quase que no rodapé, por assim dizer, né, ele vem com uma partezinha destacada dizendo que existem outras teorias que explicam a origem do ser humano. Dentre todas elas, a mais famosa é o criacionismo. Eu achei isso um absurdo. Se eu pudesse, eu orientava meus alunos a rasgar essa parte do livro, tá? Por quê? Primeiro, criacionismo não é teoria de nada. É uma fantasia, uma mitologia. E segundo, se você pegar o livro do Gênesis, só no primeiro capítulo, e é o que eu vou fazer nesse podcast, você vê que tem erros absurdos, sabe? Que para um Deus todo-poderoso, onisciente, que criou o universo, faltam noções muito básicas de ciência, de biologia, de astronomia. Então, quer dizer, como é que alguém, supostamente a personificação da sabedoria, comete erros tão absurdos com relação à ciência elementar, ciência que a gente aprende no primeiro, segundo ano do ensino fundamental, da educação básica? Bom, eu quero dizer também que eu não sou religioso, nem nada, na verdade eu sou ateu. Não fiz esse podcast com a intenção de ofender a sua religião, nem o seu Deus, nem o seu livro sagrado. Porém, se eu ofender, saiba que eu já me perdoei e estou bem com isso. Então vamos lá, gente. Eu vou fazer a leitura direta do capítulo 1 de Gênesis, desde o versículo 1 até o 19. Vou parando para comentar os trechos no qual Deus erra feio com relação à ciência. Então vamos lá. Gênesis 1, capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Ok, até aí, poesia bonitinha. Legal, vamos continuar. Versículo 3. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. Foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. Ok, aqui no versículo 5 já começa o erro absurdo. Porque como é que Deus cria o dia e cria a noite se ele não criou o sol ainda? E como é que se passou a tarde e a manhã e o dia primeiro se você não tem sol? Digamos que quando Deus disse haja luz e tudo mais, a Terra, nesse haja luz, a Terra também já ganhou forma e começou o seu movimento de rotação. Ela já começou a rodar sobre o seu próprio eixo. Beleza, mas ela tá girando em torno do quê? Em torno de nada, ele não criou o sol ainda. Então como é que você vai ter dia? O que está iluminando esse dia? O que tá gerando luz para esse dia? O que está gerando a tarde e a manhã? E o que está gerando o ocaso? Sabe? Não faz sentido isso. Sem falar que ele coloca aqui no versículo 5, e foi a tarde e a manhã. O correto não seria foi a manhã e a tarde, porque amanhã vem primeiro do que a tarde. Simplesmente não faz sentido. Então já começa mostrando aí que, então, se isso fosse uma prova, Deus já tinha perdido o ponto. Vamos lá. E disse Deus, haja uma expansão no versículo 6, tá? E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã, o dia segundo. Novamente, já é o segundo dia, passaram-se 2 dias
E ele não criou sol ainda. Beleza, versículo 9. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e o ajuntamento das águas chamou mares, e viu Deus que era bom. E disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva, erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Outro erro gigantesco aqui, de ciência básica, na verdade de biologia, que Deus comete. Porque como é que ele cria ervas, plantas e toda espécie de vegetais se ele não criou o sol ainda? Caramba, como é que essas plantas vão viver? Como é que essas plantas frutificaram, como ele diz? Quer dizer, sem fazer fotossíntese? Sem fabricar o clorofila? Como é que essas plantas estão vivendo? Isso não faz sentido. Como é que você cria seres vivos que dependem mais do que todos os outros do sol, antes de criar o sol, ainda diz que eles estão frutificando? Estão frutificando como? Eles tinham que ter morrido no primeiro, assim que criou. Sabe, aí o fiel pode até argumentar da seguinte forma: mas Deus é todo poderoso, ele manteve as plantas vivas até que o sol criou. As plantas estavam vivas pelo poder divino, pelo poder dele. Então nesse momento elas não estavam precisando do sol para fazer isso, elas estavam, sei lá, se alimentando diretamente de Deus. Ok, mesmo que você queira usar isso como argumento, não faz sentido. Por quê? Porque se Deus é dono do conhecimento, de todo o conhecimento, né, a personificação da luz, de todo o poder, do amor, da justiça, da sabedoria, ele obviamente sabia que as plantas precisariam do sol para fazer a fotossíntese e sobreviver. Afinal de contas, segundo a Bíblia, foi ele que criou tudo. Então foi ele que criou as leis da natureza, que criou todo o sistema, todas as regras do sistema. Então por que ele vai criar primeiro a coisa que depende do sol antes de criar o sol? Pô, sabe, é como um engenheiro querer construir um prédio começando pelo teto ao invés de começar pela fundação. Sabe, não faz sentido. Sabe, por que o cara vai querer começar pelo teto sem fazer a fundação? Se ele sabe que o importante é ter a fundação, é ter o alicerce, ele vai fazer primeiro o alicerce para depois construir parede e dar seguimento à obra. Então mesmo que se argumente que as plantas estão vivas pelo poder divino, estão sendo sustentadas diretamente pela ação divina, não faz sentido. Isso só prova que é burrice, é falta de conhecimento de alguém que teoricamente detém todo o conhecimento. Mas vamos lá, que ainda tem mais. Versículo 13 agora, a partir do versículo 13, tá? E foi à tarde de amanhã, o dia terceiro, novamente, terceiro dia, e nada de sol ainda. 14. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. E sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra. E assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e amanhã o dia quarto. Ok, eu vou parar por aqui. Se continuar, a gente encontra muitos mais erros grosseiros de ciência elementar. Mas eu vou parar por aqui porque eu acho que já é o suficiente, né? Primeiro, só agora, no versículo 14, é que Deus finalmente cria o Sol e a Lua. E ele diz no final que se passou o quarto dia. Ou seja, só no quarto dia que ele foi criar o Sol. Sendo que ele já está contando tarde, manhã, já criou plantas que necessitam assim, só um pouquinho da luz do sol para a sobrevivência delas. Esse versículo 19, quando ele diz que foi à tarde e amanhã o dia quarto, esse na verdade deveria ter sido o primeiro dia, porque agora é que tem sol. Como é que tem essa passagem de tempo entre manhã e tarde sem sol? Caramba, a Terra está girando em torno de quê? E aí ainda faz as plantas, coitadas, antes de fazer o sol. Quer dizer, ainda está dizendo que frutificaram, sabe-se lá como, né?
Sabe, não faz sentido. Como eu falei, Deus é um arquiteto que quis construir o prédio começando do teto. Ah, mas ele pode, porque ele é Deus, é todo poderoso e sabe tudo. Ok, se ele sabe tudo, por que ele não criou de acordo com as regras que ele impôs depois ao mundo? Se ele determinou que as plantas precisariam do sol para fazer fotossíntese e sobreviver, por que então ele não criou primeiro o sol e depois criou as plantas? Ou então dava uma outra forma das plantas sobreviverem. Se ele queria que passasse a tarde e a manhã sem a necessidade de sol, por que ele não criou algum outro tipo de sistema onde se passasse tarde e manhã sem a necessidade de um sol? E já está errado nisso aí. Como é que passa tarde e amanhã? Se passa amanhã e depois se passa tarde. Então, em todos os versículos que fala a passagem, que dá a passagem do tempo, ele fala que passou a tarde e a manhã. Como assim a tarde e a manhã? Primeiro passa a manhã e depois a tarde. Então, quer dizer, são erros absurdos. Eu só peguei o primeiro capítulo do versículo 1 ao 19. Como eu falei, se a gente continuar, a gente encontra muito mais coisas absurdas. Então, como é que eu posso conceber, enquanto professor, que alguém venha me sugerir, que um livro didático ou uma pessoa venha me sugerir que o criacionismo é uma teoria, uma ideia que explica a criação do universo ou o surgimento dos seres humanos, sabe? É inconcebível. É você mandar sua inteligência ir pastar. É claro que muitos cristãos vão argumentar que isso é poesia, você não pode interpretar ao pé da letra, ou então argumentar que a Bíblia foi escrita por seres humanos e eles são falhos, e eles na época não sabiam como é que funcionava o sistema solar e tudo mais, e blá blá blá. Ok, eu não vou entrar nessa questão da interpretação porque eu quero fazer um outro podcast falando sobre isso. Mas com relação a esse argumento de que a Bíblia foi escrita por seres humanos e que por isso, na verdade, esses textos aqui esboçam uma falha, uma falta de conhecimento humano, então todo o resto da Bíblia é questionável. Porque se logo no início você já encontra falhas humanas, qualquer pessoa pode apontar o dedo para qualquer versículo e qualquer trecho da Bíblia e dizer que é uma falha humana ou que é invenção humana e etc. Né? Esse é o problema da interpretação, que é muito vaga. Mas, como eu falei, eu vou entrar nesse detalhe em outro texto. Nesse texto, meu objetivo era mostrar esses erros básicos logo no início da Bíblia e mostrar que criacionismo não é ciência, criacionismo não devia nem ser mencionado em livros didáticos, e nenhum livro que tenha a premissa de passar um conhecimento científico. Criacionismo é pseudociência, ou qualquer coisa, menos ciência. Na verdade, é uma fábula, ele é mitologia.